Venha comigo neste canal maravilhoso, meu amigo, meu companheiro. Vem aqui o irmão Paulo Gomes da Silva Júnior, da cidade de Redenção, estado do Pará. Hoje dia 10/5/2019. O tema hoje nesse canal, meu amigo, você vai assistir é o salário. Deve ou não deve obreiros, pastores e outros líderes religiosos receber salário para pregar a palavra de Deus? Hoje vai cumprir na tua vida João 8:32. Conhecerei a verdade vos libertará. Vamos lá, meu amigo, venha comigo no livro de Gênesis, no capítulo 14 de Gênesis, no versículo 21, 22, 23 e 24. Temos aí um exemplo de fé do patriarca Abraão, nosso amigo, companheiro, que deixou para nós vários exemplos de fé, onde nós lemos ali que o rei de Sodoma, não é isso, de Gomorra, veio ali para entregar para Abraão as dádivas, o presente, o gado, e Abraão disse: não, eu não aceitarei, não levarei comigo nada do que é teu, para amanhã tu não dizer, eu enriqueci Abraão. Olha o exemplo de Abraão, não recebeu, não levou nada do rei. Encontramos no livro de 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 15, 16 e 17, onde o profeta Eliseu também deixou um exemplo maravilhoso. Segura aí, profeta Ayada, veja o exemplo do profeta Eliseu. Eliseu disse para o moço Naamã, que foi curado da lepra, ele trouxe presente, uma carruagem cheia de dádivas, de pulseira, talento de prata, mudas de vestido, e chegou no profeta Eliseu e disse: Eliseu, toma para você. Eu estou te dando isso de presente, eu estou com a pele curada da minha lepra. Eliseu disse: jamais eu pegarei tuas dádivas, quem te curou foi o Deus de Israel. Veja só, amigo e companheiros e ouvinte da palavra de Deus, você observa que nem Abraão, nem o profeta Eliseu recebeu as dádivas. Encontramos no livro de Mateus, onde o Senhor Jesus, nosso Salvador, ensinou os apóstolos e disse: olha aí de por todo mundo pregai o evangelho, ensinai todas as criaturas, não é assim? Mas ele fala no Mateus 10 e disse: olha aí de expulsai os demônios, curai os enfermos, limpar os leprosos, de graça recebei, de graça dai. Ou seja, você não cobra nada de ninguém. Está aí, meu amigo que está nos assistindo aí nesse canal, onde você vai aprender que realmente não deve pagar, não deve receber para pregar o evangelho. O próprio Cristo disse a Ananias: vai na casa de Tarso, na rua chamada direita, lá está Paulo orando, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E quando Ananias vai e encontra com Paulo, colocou as mãos sobre a cabeça de Paulo, caiu as escamas, Paulo converteu. E quando Paulo chega no meio dos apóstolos, meu amigo e querido, você vai ver que Paulo já vem com a mente também de Abraão, a mente de profeta Eliseu, a mente de Cristo. E Paulo começa a pregar aos Tessalonicenses no capítulo 2 de 1, no versículo 6 e no versículo 11. Isso o apóstolo Paulo: eu não busquei glória de homem nenhum, eu não busquei glória minha, nem glória de outro, eu não fui pesado. Vocês são testemunha que do meu trabalho, trabalhamos noite e dias e não fomos pesados a nenhum de vós. Veja só o que Paulo fala: e ainda pregamos o evangelho de Deus. Trabalhava e ainda pregava o evangelho de Deus. Qual era a profissão de Paulo? No Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no versículo 3, Paulo fabricava tendas. Então se observa que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 3 do 2 Tessalonicenses, no versículo 8, 9 e 10 a seguir os versículos, ele diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para não pôr impedimento no evangelho, não usamos desse direito. Ou seja, como autoridade de apóstolo ele tinha, mas ele disse: não como impedimento no evangelho, nós não usamos desse direito, né? Mas alguns que andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, que são pregações vãs, que são aí ceia de mês em mês, dízimo de mês em mês, salário para os obreiros, são coisas vãs. Malaquias 3:8, Malaquias 3:10, pregando um Jesus que não existe, cabeludo, olho verde e barbudo. Então isso aí são coisas vãs, disse Paulo, antes fazendo coisas vãs. A esses exortamos que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Então está aí, amada, de mostrar como amigo, como irmão, não ensinar eles como inimigo. Pregamos o evangelho para todas as pessoas como amigo, como companheiro. Então se observa que Paulo escreve
no Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 33, 34, você vai ver ali a exortação que Paulo diz: não cobiçamos a prata, nem o ouro e nem o calçado, né? Para vós sabeis que para mim, os que estão comigo, estas mãos me serviram. Então Paulo trabalhava com suas próprias mãos, confirma aí que ele fala lá no livro de 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, no capítulo 11, ele fala ali também do direito, não é isso? 11 de 2 Coríntios, no versículo 7, né? No versículo 8, o apóstolo Paulo deixa claro ali que ele não cobrou nada também. Vocês são testemunhas que trabalhamos noite e dia para não ser pesado a nenhum de vós. Então Paulo trabalhava. Qual era a profissão? Já foi falado. Então se observa, meu amigo, que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, não é isso? 2 aos Coríntios, só nós temos direito, eu e Barnabé, que não temos direito de trabalhar. Então Paulo e Barnabé trabalhavam, pregavam o evangelho e trabalhavam, e o povo ia ao templo e comia do que estava no altar. No altar tem a palavra, a profecia, a pregação, linguagem, unção, consagração. E quando nós vamos ao templo, nós vamos ao altar participar do que está no altar. E quem apaceia do gado é o primeiro a comer do leite do gado, ou seja, o pregador que está pregando, ele é o primeiro a alimentar do rebanho. Ele é o primeiro a alimentar da visão, da revelação que vem do céu. Aí ele abre a boca e alimenta aqueles que estão ouvindo. E todos vão embora dizendo: comemos do altar. O culto foi uma benção. Deus ajudou, Deus abençoou. Então no altar nós participamos daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, né? E muitos se acham ocasião, se encosta no livro de Coríntios, no capítulo 9, né? E dizendo que não tem direito de trabalhar, tem que viver do Evangelho, que é no seu Evangelho que vive do Evangelho. Meu amigo, o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então não tem como eu pregar Evangelho e viver de Malaquias 3:8, Malaquias 3:10, que esses livros não são Evangelho. Temos que viver do Evangelho, poder, caridade, amor, multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes. É isso que é viver do Evangelho. Então, meu amigo, vocês nos encontramos na palavra de Deus que não tem salário para nenhum obreiro. Na Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, todos os servos de Deus trabalharam, derramaram o seu suor e ainda pregavam a palavra de Deus. Encontramos aí que Abraão trabalhava com gado, Jacó trabalhava com gado, Isaac trabalhava com gado, Jesus, meu amigo, trabalhava ajudando seu pai na carpintaria. Jesus era carpinteiro, Lucas era médico, né? Paulo fabricava tendas, Pedro era pescador Mateus trabalhava na alfândega. Todos tinham seus trabalhos, todos trabalhavam. Encontramos na Bíblia Sagrada que quem fez coisas erradas em receber, encontramos o moço de Eliseu, né? Geazim foi lá, recebeu as dádivas, recebeu as mudas de vestido, recebeu os talentos, ficou leproso, ficou branco como a neve. Encontramos outras pessoas que foi rasgado o reino, foi o rei Saul, por ter trazido gado dos amalequitas ali na guerra e tal, matou os amalequitas, trouxe o gado, trouxe as ovelhas, e o profeta Samuel pregou para Saul e ali foi rasgado o reino, porque Saul pegou as coisas materiais desta vida, e o Senhor disse para ele deixar tudo e ele não tinha que trazer nada. Então, meu querido, se Deus determinou uma missão para você, prega gratuitamente, vai voluntariamente. Então topamos com outro também que vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, foi Judas Iscariote que se enforcou. E nós estamos aqui pregando um evangelho gratuito, sem interesse, sem cobrar nada. É a palavra de Deus pregada para todo aquele que crê. Então você observa que eu peguei lá de Abraão, eu vim lá do profeta Eliseu, né? Fui lá para o Senhor Jesus ensinando, os apóstolos não cobram nada. O apóstolo São Pedro, quando ele orava e colocava a mão sobre a cabeça do povo, né, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 19 a seguir, você vai ver que Pedro e João colocavam a mão sobre a cabeça do povo e o povo recebia o Espírito Santo. O mágico pegou o dinheiro, ofereceu para Pedro e Pedro disse: o teu dinheiro é para a tua perdição, para a tua condenação. Cuidado que compra as coisas de Deus com dinheiro, as coisas de Deus não se compra, não se vende. Tu não tem parte nesta palavra. O Simão se humilha, se arrepende, mas Pedro não pegou o dinheiro do mágico. Então, meu querido, está aí o apóstolo Paulo disse, em outras igrejas despojei eu, recebendo delas salário. Então Paulo, em outras igrejas, está dizendo outras igrejas, ele recebia salário. Ele abandonou, despojou elas,
e veio pregar um evangelho gratuito para vos anunciar gratuitamente o reino de Deus. Eu pequei porventura por eu ter pregado o evangelho de graça, disse Paulo. O apóstolo Paulo disse assim agora: qual é o salário de Paulo? Você pode estar perguntando, qual é o salário de Paulo? Aí Paulo escreve, né, no Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, aí entra o salário do obreiro. Combati um bom combate, acabei a carreira, agora o justo juiz me dará a coroa da vida eterna. Então está aí, meu amigo, você que gosta da verdade, entendemos que o nosso salário é a coroa da vida eterna. E quando nós estamos dentro de um templo, nós comemos do que está no altar. No altar não tem arroz, não tem farinha, não tem açúcar, não tem feijão, não tem um bom salário, não tem dinheiro, não tem nada material. Disse o apóstolo Paulo: será se nós semeamos as coisas espirituais e vamos recolher de vós as carnais? O apóstolo Paulo deixou claro que muitas pessoas estão pregando, semeando a palavra. A palavra é uma semente espiritual. Estamos semeando os espiritual, a palavra, e vão colher as carnais. Soltaram as mocinhas, os rapazes no salão, no meio do povo, com coador, caixa de papelão, o povo jogar dinheiro dentro. Estamos pregando a palavra que é espiritual e vamos colher também algo espiritual. Não vamos colher as carnais. Paulo não recebeu, não fez colheita, não colheu nada material e sim o espiritual. Então Paulo falava claro, meu amigo, se você quer trabalhar no evangelho, prega o evangelho de graça. Deus vai te abençoar poderosamente. Estamos aqui na cidade de Redenção, na Avenida Brasil, ali atrás do CRAS, muitos falam Abrigo dos Velhos. Temos culto ali toda quarta, todo domingo na cidade de Redenção. Temos uma irmandade maravilhosa, Imperatriz ali, irmão Carlos, irmão Adriano, irmão Paulo, demais irmãos de Imperatriz aí que estão nos assistindo, irmão, demais servos de Deus aí que nos conhecem, né? E se você estiver numa cidade, se tiver a congregação cristã do Brasil mais próxima, procura os anciãos da congregação, congrega, que os irmãos vão te falar melhor, ainda como os anciãos todos trabalham e não recebem salário. Que no próximo vídeo eu vou falar sobre, que eu falei no vídeo passado sobre o dízimo, nesse eu estou falando sobre salário. Não existe salário para pregador, não existe homem receber 10, 12 salário mínimo, não encontrei na Bíblia Sagrada. Agora no próximo vídeo nós vamos falar sobre ofertas e coleta, porque coleta é bíblico. Nós vamos falar sobre as coletas, meu amigo, e outros. Então te inscreva nesse canal, que você vai aprender toda a verdade e doutrina, porque o Senhor nos revelou a doutrina que conduz à vida eterna. Deus que te abençoa, fica firme, não paga salário, e se é obreiro, não receba salário, porque senão a lepra de Geazim, ou o reino de Saul seu pode ser cortado, ou a forca de Judas Iscariote pode te pegar. Prega de graça, Deus te abençoará, meu amigo.